Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Robert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, ouvinte, olá, internauta. Retomamos aqui Luz na Penumbra, o estudo da Gênese, programa que vai ao ar quintas-feiras às 9 horas da noite, junto com todo o estudo da série do Pentateuco em Luz da Penumbra. Estamos retomando aqui o capítulo 2, Deus, e vamos tratar, abrindo um novo item, o item Deus é infinitamente perfeito. Agradecemos aqui a participação em estúdio da nossa querida companheira Isabel Nascimento. Conosco aqui, já todos sabem, continua Cláudio Conte, trazendo suas reflexões, trazendo do seu saber e compartilhando conosco. Vamos lá, Isabel, seu olá para os nossos internautas e ouvintes da rádio. Vou repetir algo que eu não falo há algum tempo. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir e assistir na internet, em 1400 AM. Vamos esquecer que a razão dessa rádio é aquela antena ali atrás, é uma antena de rádio. Nós estamos em 1400 AM. Você que nos sintoniza está pegando esse programa conosco. Vamos lá. E temos que lembrar também que tem o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro, né, que vocês podem baixar no celular e a partir dali ouvirem no horário que for melhor para cada um, tá bom? Vai nos alcançar no YouTube, no Facebook, pode buscar lá. Bom, esse programa vai ao ar às quintas-feiras à noite, mas assim, a gente pode ouvir no horário que melhor nos atender, né? Fica gravado, então vocês podem acessar pelo aplicativo, de manhã, tarde, à noite, enfim, o que melhor for possível, né? O importante é que a gente estude. E, mais uma vez, seja muito bem-vindo, professor Cláudio Conte. Muito obrigado, Isabel. Um abraço para todos que nos assistem. É uma satisfação, uma felicidade muito grande compartilhar com vocês desses momentos de estudo. Bom, então vamos retomar aqui para ser rapidinho. Isabel, vou te fazer uma sugestão. Não fica dizendo mais para o Cláudio, seja muito bem-vindo. Ele já está sentado na mesa, já botou um adesivo nele ali, ele não consegue. Eu vou começar a anunciar isso aí, Isabel Nascimento e Cláudio Conte, ponto. A gente fica falando, já está ficando redundante. Gente, quebrando um pouquinho aqui para termos esse espírito um pouco mais alegre, mais confortável para todos, vamos retomar o estudo fazendo a leitura do item 15, que justifica muito do que foi a reflexão nossa aqui com o Cláudio do item anterior. Deus é infinitamente perfeito, ponto. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser possuindo o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, é preciso que ele seja infinito em tudo. Ou seja, aqui está o infinito do infinito, né? Sendo infinitos, os atributos de Deus não são passíveis de aumento nem de diminuição. Sem isso, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se ele se tirasse a mínima parcela de um só dos seus atributos, não haveria Deus, uma vez que poderia existir um ser mais perfeito. Mais uma vez, aquele axioma fazendo esse desafio de que, como você colocou na produção, do evento da criação, ou seja, do infinito ao infinito, porque o espírito não é infinito, o espírito é imortal, criado simples e ignorante, tem uma origem, tem um início, só não temos a data, ainda bem, mas somos imortais. Agora, a infinitude é até difícil de explicar, vou provocar você um pouquinho para que nesse momento a gente coloque. Não tem nem esse princípio, não tem meio, porque você falou do tempo blocado, para quem perdeu
programa passado e retrasado já trazem as reflexões do Cláudio. Não, eu estava lembrando aqui, né? Acho que um programa que foi gravado aí há umas 2 ou 3 semanas atrás, que você falava que para a gente poder fazer o entendimento um pouco melhor de Deus, ele é tudo aquilo que a gente não é. Não é isso? O que não está em nós, a gente joga para Deus, né? Também tem isso, né? Também já faz essa escala. Então, Cláudio, para você comentar, Deus é infinitamente perfeito. Perfeito. Quando nós vamos ver a palavra perfeito, ela já diz tudo. Então, quando Kardec coloca infinitamente perfeito, isso nós vemos que ele está falando para nós, espíritos, certo? Com pouco entendimento. Porque, teoricamente, eu só precisaria falar que Deus é perfeito. Perfeito já é perfeito. O infinitamente perfeito é uma redundância para deixar claro que é fora do nosso conceito de perfeição. Porque às vezes nós olhamos para alguma coisa e nós falamos, poxa, mas aquilo está perfeito. Mas o infinitamente perfeito é fora da nossa capacidade de interpretação. Agora vamos lá. Nós temos um ser infinitamente perfeito, que faz coisas, certo? Deus faz coisas. Sim. O Pai trabalha e eu, até hoje, trabalho também, pois disse Jesus. Né? Então, Deus é perfeito. Então, tudo que ele faz é o quê? Perfeito. Foi Deus que te fez? Sou. Então, você é o quê? Eu sou perfeito, imperfeitamente perfeito. Aí é que tá. Eu sou a perfeição da imperfeição. Pois é. Nós somos... Isabel gostou. É a imperfeição da perfeição. Eu sou um ser perfeitamente imperfeito. Deu para perceber o seguinte, ele chegou na conclusão, mas entrou no conflito de se considerar perfeito, e aí ele da origem, inclusive. Sair. Porque você, Isabel, somos estruturas. Nós somos estruturas espirituais. O que Deus fez? Deus fez estruturas espirituais, que são os espíritos. Esses espíritos são perfeitos. Isso é para nós começarmos a tirar aquele negócio de que eu sou imperfeito, o espírito imperfeito, que vai para a perfeição. O ranço da culpa. O ranço da culpa, porque e também não é nem ranço da culpa, é uma questão de desculpa. Por que eu faço isso? Porque eu sou imperfeito. Isso é a desculpa. Aí é a desculpa de Gabriela, eu nasci assim. Pois é, aí entra em várias questões e conflitos que nós estávamos falando da semana passada. O espírito acaba entrando num conflito, porque o espírito é uma estrutura perfeita que entra em conflito com um comportamento inadequado. Aí nós começamos a fazer a distinção entre a estrutura, que é o que eu sou, com o meu comportamento, com as minhas opções. Tá? É por isso que existe o conflito. Porque se eu fosse imperfeito, eu estava bem comigo mesmo. Eu sou imperfeito, comportamento imperfeito, está tudo em harmonia, a vida que segue e a gente vai embora. Eu só posso dizer que um dia eu serei o espírito perfeito na concepção tradicional, porque a minha estrutura é perfeita. Ela entra em conflito com o que não é perfeito, que é o meu comportamento, né? Comportamento inadequado. E são as imperfeições, entre aspas, que são a causa de todo sofrimento. Que são a causa de todo sofrimento, a imperfeição do comportamento que entra em antagonismo com a sua estrutura. Tá? Aí, como é que nós vamos enxergar isso tudo? Existe um ser que tem uma existência intrínseca, que é Deus. Então, Deus tem uma existência intrínseca. Ele é perfeito e tem uma existência intrínseca. Você pode acabar com tudo, que Deus continua existindo. Certo? Agora, nós vamos para nós espíritos. Eu sou uma criação de Deus. Então, a minha existência está atrelada à existência de Deus. Então, eu só posso dizer que eu, enquanto espírito, não tenho fim, porque Deus não tem fim. Por isso que a concepção da existência de Deus, ou do espírito, ou imortalidade do espírito, que é um termo que eu não gosto muito, mas você não gosta de imortalidade? Imortalidade não, porque a mortalidade ela só existe quando você compara com alguma coisa que é mortal. Uhum.
Né? Então, tinha um programa lá da época é mais recente que a época do Túnel do Tempo, lembrei agora da nossa conversa, que era o Highlander, ele era imortal. Ele era... Porque ele era um homem... Ele era imortal até a hora que fizessem algo que ele se tornava mortal. Mas a questão do imortal é porque comparavam ele com os outros homens, com as outras pessoas. Então é comparativo. Tá? Então, o que acontece? Nós temos Deus que tem uma existência intrínseca. Ponto. Deus existe, acabou, você não discute. Agora, quando nós falamos em Deus cria sempre, nós não, Jesus falou, Deus trabalha sempre no sentido de estar criando sempre, é porque a nossa existência está atrelada à existência dele. Então, eu existo porque Deus existe. Se você tirar Deus, eu também não deixo de existir. Tá? Sim, seria lógico. Porque se você tira a causa primária de todas as coisas, causa secundária, então todo o restante vai se desintegrar. Então, essa existência está relacionada com a existência de Deus. Deus está fora do tempo, eu estou fora do tempo. Existe momento da criação? Não, porque momento é uma questão de tempo. E há uns 4 programas, há um mês atrás, a gente viu que é muito, entre aspas, relativo a esse conceito de tempo. De tempo é altamente questionável. Então, qual é a nossa experiência? Nós somos seres perfeitos. Eu sou perfeito. Vocês também são. Certo? Agora, eu estou, na minha perfeição estrutural, em um processo de aprendizado. Então, nesse processo de aprendizado, eu tenho escolhas. E eu vou escolhendo. Então, nem todos os espíritos, isso eu sei que às vezes cria alguma dificuldade, mas nem todos os espíritos adentram em um mundo de expiações e provas. Nem todos os espíritos precisam expiar. A expiação, o processo expiatório, não é mandatório para todos os espíritos, porque senão Deus não seria infinitamente bom. Né? Se eu sou Deus, infinitamente bom, mas o Cam Robert vai ter que sofrer para aprender. E como todo mundo. Isso você não pode conceber um Deus bom nesse sentido. Então você pode sair de um... Você está colocando algo que aí dá um nó aqui nesse aprendizado dentro da doutrina. Nós estamos vivendo um planeta, não é um estado de provas e expiações. Né? E saímos de um mundo, esse mesmo planeta serviu a nossa raça, que somos homens e mulheres, na condição de homem, na condição de referência universal. Saímos de um mundo primitivo. Sim. Saímos lá, eu vou até brincar, uga-uga, né? Que a gente, né? Saímos de um tempo onde, na nossa formação ainda crescente, nós não tínhamos o conhecimento, sequer a compreensão da morte. Era uma coisa totalmente abstrata, né? Aquele que morria do nosso lado, você não entendia, quanto mais a percepção de espírito. Nós éramos caçadores e caça ao mesmo tempo, sobreviventes, né? Caça nós somos até hoje, né? Basta você descer lá na Antártica, você vai olhar para um ursinho polar daquele, ele vai ter um olhar. Há pouco tempo teve uma onça pintada, né? Teve uma onça agora aqui numa região do Araguaia, caçou um homem. Caçou um homem, vai acontecer, porque é da natureza dela, né? E não foi da natureza dele se precaver com a inteligência que tinha, às vezes com uma prevalência equivocada, mas o sentido não é esse. Você está dizendo que não é necessariamente passar por um planeta de expiações? Não é necessário na sua interpretação? Ou seja, você pode sair de primitivo e evoluir bastante para dar esse salto, que aí eu vou provocar você quase quântico, né? De dar um salto para o outro lado e passar? Pois é, eu já avisei para vocês que vocês não podem... Mas... Vocês até podem me provocar, mas aí toda ação tem uma reação e vai ter as consequências. Terceira lei de Newton. Vamos lá. No Livro dos Espíritos, fica claro essas coisas no Livro dos Espíritos. Né? Quando a gente fala assim, está tudo na codificação. É todo embasado na codificação. Que o espírito é criado simples e ignorante. Todos nós somos criados iguais. Desde o início... Deus nos dá missão para nós aprendermos. Então, veja bem,
aquela ideia de que só com o tempo adquire o livre-arbítrio, isso é um grande equívoco. Porque se desde o início Deus me deu uma missão, é porque eu já tenho livre-arbítrio. Eu já tenho capacidade de escolhas. Só pode receber algo aquele que tem capacidade de conhecer. Exatamente. E quando o espírito é criado, é simples e ignorante, entre aspas, porque nós já temos as leis de Deus. As leis de Deus vamos interpretar como? É essa perfeição da estrutura. Não é que está lá escrito, né, com palavras, as leis de Deus. Não, a estrutura perfeita é a lei de Deus. Então, quando eu sou criado com as leis de Deus impressas na consciência, é a minha estrutura perfeita, né, a nossa estrutura perfeita, que já é a lei de Deus. E ele nos dá missão para seguirmos à frente. Então eu já tenho livre-arbítrio. Se eu tenho missão, eu já tenho que fazer coisas pela minha capacidade, pelo desenvolvimento da minha inteligência. Agora, a complexidade da missão, aí é outra coisa que a gente vai entrar nesse quesito. Enquanto você estava aí falando, eu fiquei aqui refletindo, né, e pensando, né, grande parte das pessoas que hoje, né, grande parte não, mas um número significativo das pessoas que hoje estão na doutrina espírita, né, no movimento espírita, são oriundos de outras denominações religiosas, né, muitas inclusive do catolicismo. Eu mesma vim do catolicismo, né? Minha formação inicial era católica, e é interessante, porque a gente, hoje eu sou perguntada por muitas pessoas, assim, você agora é espírita, o que mudou? Você acredita efetivamente em reencarnação? E para mim isso aí foi uma das coisas que talvez me fez, no primeiro momento, fazer a busca pela doutrina. Porque a gente está aqui discutindo as características de Deus, né? Deus é bondoso, misericordioso, onipotente, né? E dentro desses atributos, né, que a gente coloca para Deus, para mim, não me fazia o mínimo sentido pensar que se Deus é bondoso, se Ele é misericordioso, se Ele é amor, se Ele é justo, Ele iria fazer com que uma pessoa que tem um comportamento equivocado nessa encarnação, né, ou na vida, né, pensando que fosse só uma, ele estaria condenado à vida eterna daquilo, né? Ou ele ia para o céu, ou ele ia para o inferno, né? Ou ele ia ficar no purgatório ali. Eu pensava, bom, se Deus é misericordioso, se Ele é amor, se Ele é perdão, como é que Ele faria isso? Não fazia sentido. Eu até brincava muito, chamava isso de teologia do sabão, porque nem entrava uma segunda parte, né? Eu fiz as maiores sujeiras, as maiores besteiras, mas um dia eu vou ali, conto para alguém o que eu fiz, passa-se um sabão e aí eu passo a ter direito a ir para esse céu. Essa questão é que não fechava, e hoje para mim é muito claro a questão essa bondade de Deus, essa misericórdia que nos dá a oportunidade da reencarnação. Sim, erramos, né? Nós aqui que estamos nesse planeta de provas e expiações, sabemos que somos seres ainda muito distantes, né? Da luz e tal, mas estamos caminhando, né? Essa é a nossa melhor versão, é a nossa melhor reencarnação, e estamos aqui com uma oportunidade de aprendizado, de aprender. Eu acho que é isso que para mim encaixa-se nessas questões que a gente está estudando aqui nesse livro da Gênese. Não, faz todo sentido. Porque esse entendimento, ou esse ranço que nós carregamos, é que leva ao entendimento de que o processo evolutivo forçosamente passa por um mundo de expiações e provas. De sofrimento. Exatamente, mas não é isso que consta nem no Livro dos Espíritos, nem no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há muitas moradas na casa do meu pai, não é isso que consta. Isso foi interpretado dessa forma, repetido, e se tornou uma verdade. Então, como nós temos missões, a partir do momento que eu tenho missão e eu ajo, né, completo a missão adequadamente, por que eu vou espiar? Você não fez isso com sua filha, nem você fez isso com sua filha.
Né? Se você tem o trabalho delas. Se elas fizeram de forma correta, você vai elogiar. Não vai ter castigo porque fizeram correto. Então nós vamos passar do princípio o quê? Que existem espíritos que não passam pela fieira do mal. Isso está claro no Livro dos Espíritos. Todos passam pela fieira da ignorância, mas não necessariamente do mal. Ponto 1. Tá? Na sua colocação do mundo primitivo. Veja bem, eu sou um espírito, estou lá trabalhando na finalidade da criação, e aí, que é alguma coisa que eu não sei, mas eu estou lá, e aí surgiu, por causa das minhas opções, das minhas escolhas, que eu vou ter que passar por um mundo de expiações e provas. Eu vou ter que trabalhar com uma matéria que eu não conheço, vou ter que estruturar um corpo de alta complexidade que eu não conheço, e vou ter que agir em uma sociedade que eu desconheço. Então existe todo um processo de aprendizado, tá? Em que o espírito, porque na finalidade da criação você não trabalha com essa matéria aqui. Essa matéria é aqui, não é lá. Então você vai precisar todo um aprendizado. Desculpa, apertei aqui o meu relógio sem querer. Então, quando você vai precisar chegar num alto grau de complexidade em uma estrutura material, você tem que passar por todo o processo de aprendizado. Então, esse processo de aprendizado, você tem que aprender a controlar trilhões de células. Certo? Na verdade, você controla trilhões de células. Se você tirar uma célula do seu corpo e colocar lá num meio de cultura, alimentando, sim, ela continua viva. Isso significa o quê? Que existe um ser inteligente naquela célula. Aquela célula, ela faz coisas. Então também é um ser inteligente. Então existe todo um processo de aprendizado e adequação para adentrar em um mundo de expiações e provas. Você não tira de lá, joga aqui e acabou. Tá? Então, mundos primitivos são processos de aprendizado para o espírito trabalhar com a matéria. Não é uma coisa trivial. Trabalhar com a matéria não é uma coisa trivial. Então, o espírito no mundo primitivo, não é que ele era um espírito primitivo. Ele estava aprendendo a trabalhar com a matéria. Tá? Tem um ponto que é muito obscuro, num bom sentido, na codificação, que são os animais. Você vê que eles fogem. Eles fugiram de deixar isso claro E por que eles fugiram? Porque, às vezes, nós não temos condições de aguentar a verdade. Ter a compreensão de recebê-la. A condições de aguentar a verdade. Eu lembro... quando eu comecei no espiritismo, mas eu já fui uma barata. Algumas pessoas falavam assim, né? Todo mundo já foi leão, águia. Barata ninguém foi. Né? Então, bom, nós temos olharmos condições de aguentar a verdade. Então você falou da célula que você extrai do corpo, coloca lá numa cultura, lança num microscópio e vai. Então vou reverter. A ciência diz que o planeta se formou há 4,5 bilhões de anos e que a formação mais antiga de registro de vida foi um ser unicelular há 3,8 bilhões de anos. Parece que eu não fugi da escola, porque ele está concordando, ele está assinando. As datas eu não tenho de memória, eu estou confiando em você. Então, obrigado, porque isso é o que a gente está estudando. Quer dizer, então... te dizer como você foi barata, acabou. Não, mas nesse momento você tem uma célula única. Tem ali uma inteligência de formação de vida. Isso significa o quê? Que você começou com uma célula. Jung, ele diz o seguinte, a colocação de Jung é fantástica. Ele diz Nós temos 1 minuto, conclui. Resumindo, ele diz o seguinte, que a princípio nós conseguiríamos acessar na nossa mente o psiquismo de um animal unicelular. Olha só. Aí acabou de dar nó para você. Jung deixa isso textualmente escrito, que no nosso acervo existe o psiquismo de uma célula. Unicelular. De um formato... Ele falou de uma ameba, se não me engano. Um formato. Então, encerrando aqui
mais um item do capítulo 2. Nós estamos encerrando aqui. A Isabel reclamou aqui. O que foi, Isabel? Não, vou matar barato. Matar barato. Cuidado, é exatamente aquela pegada. Pode ser um ser teu irmão. Encerramos aqui o item Deus é infinitamente perfeito. Voltamos a dizer, não encerramos. Encerramos a reflexão a respeito desse item. Todo o composto, todo o desenvolvimento fica a critério de cada um de vocês, ouvintes e internautas, que trouxeram para nós o patrocínio da sua atenção e qual é o motivo do nosso programa em estarmos aqui nessa reflexão, nesse debate, que traz ideias, conceitos da experiência de cada um daqueles que se assentam aqui para se expor, para se colocarem. A todos vocês o nosso muitíssimo obrigado e até a próxima semana, quando iremos retornar. Inclusive já vou avisando que o Cláudio vai estar presente. Deus é único, no item 16 do capítulo 2. Obrigado. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Dando continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, juntos já avançamos nos capítulos iniciais e estamos agora dando sequência às nossas considerações sobre o purgatório, tema do capítulo 5º desta primeira parte desta obra, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec naturalmente analisa este tema, que é um tema surgido na área da teologia quando a Igreja o criou em 593. O Evangelho não menciona esse termo, mas o conceito nós encontramos tanto no Evangelho quanto no Espiritismo, na doutrina espírita. É um dogma, ou seja, do ponto de vista da Igreja Católica, o dogma é uma verdade que não pode ser discutida, questionada. Mas o tema, o purgatório, é mais racional, ou o conceito é mais racional, é mais conforme, mais adequado à justiça de Deus que o inferno, que nós também já estudamos no capítulo anterior. Porque no purgatório as penas são menos rigorosas e podem ser resgatadas naturalmente para as faltas de gravidade mediana, porque as de gravidade profunda, ampla, são consideradas lá no inferno. Enfim, é um conceito fundado na equidade. Significa a detenção temporária, o que naturalmente é mais conforme à justiça, até mesmo a justiça humana, do que a condenação perpétua, como está posto em outras vertentes teológicas. Enfim, nós estamos aqui considerando, já porque já iniciamos o estudo do purgatório, já inclusive partilhamos as reflexões sobre a resposta dos espíritos orientadores da humanidade à pergunta de número 1013 do nosso querido codificador Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Uma questão agora se põe, já que a detenção é temporária lá no purgatório, como é que se faz, ou como é que a alma, o espírito faz, ou deveria fazer,
para sair do purgatório. Naturalmente, esta questão tem necessariamente a ver com o adiantamento e o progresso moral e espiritual do espírito. Mas na conceituação teológica católica, a saída do purgatório não se daria por adiantamento e progresso moral e espiritual do espírito, mas pelas preces que se mandavam dizer em homenagem das almas lá no purgatório sediadas. A consequência, naturalmente, se era só através das preces, a consequência foi a criação, o surgimento de um comércio de preces. Ou seja, as criaturas pagavam pelas preces e, portanto, o purgatório transformou-se em uma fonte de renda, curiosamente. É o que se conhece como o escândalo das indulgências, em que se compravam as indulgências, vale dizer, se comprava a entrada no céu. Este, naturalmente, é um abuso que redundou na conhecida reforma de Lutero, que rejeita o purgatório, porque naturalmente rejeita as preces como uma espécie de passaporte ou de sentença, ou de anulação de sentença para quem iria para o purgatório. Mas, afinal de contas, de que trata essa reforma luterana? Nós estamos, então, falando de Martim Lutero, ou de Martinho Lutero, um teólogo e reformador alemão que nasceu em Eisleben em 1483 e desencarnou em 1546, portanto, está aí entre o século XV e o século XVI. Filho de camponeses, Martinho Lutero foi mestre em filosofia pela Universidade de Erfurt em 1505. Monge agostiniano, tornou-se sacerdote, doutor em teologia e, em nome da doutrina de São Paulo e da salvação pela fé, opôs-se, então, aos pregadores que vendiam indulgências. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou às portas de Wittenberg as 95 teses que marcam o início da reforma por ele trazida. Mas ele aí, em função disso, é excomungado após 3 anos de controvérsias, ou seja, em 1520. Então, queimou em Wittenberg a bula papal que o convidava a retratar-se. Ou seja, ele afixou aquelas 95 teses que marcavam o início da reforma, foi excomungado após 3 anos de controvérsias, e aí ele recebeu a bula papal, ou seja, que era um convite, digamos assim, a que ele se retratasse. Mas ele queimou esse convite, essa carta, digamos, do Papa para que ele se retratasse. Ele então foi banido do império pela Dieta de Worms. Ele ficou refugiado durante 10 meses em Wartburg, e aí em Wartburg ele traduziu a Bíblia para o alemão. Casou-se em 1525 e fez a confissão de fé das igrejas luteranas. E isso está resumido em 2 documentos elaborados e aprovados por ele, Lutero, e Melanchthon, um filósofo racionalista. São os documentos A Confissão de Augsburg, em 1530, e Artigos de Esmalauda, em 1537. Esta a questão que se tornou famosa, que todos estudamos nos livros e nas aulas de história, e então é o dilema
da reforma de Lutero. A parte isto, nós temos também, já que falamos em como sair do purgatório, que é uma questão que se põe, então qual seria a localização? A questão que se põe é, e o purgatório? Como é que é esta situação purgatorial? Então haveria o lugar do purgatório e sobre a natureza das penas aí sofridas. Estas questões, o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas, jamais foram determinados e definidos claramente pela Igreja. Mas foi o Espiritismo que veio fazer isto, não do ponto de vista católico, evidentemente, mas do ponto de vista dessa nova, se é que podemos dizer assim, teologia espírita. Qual é o mecanismo da lei que explica isto? Naturalmente, explica a causa das misérias terrenas, em função das coisas que nos levariam ao purgatório. Isso decorre ou é consequência das imperfeições da alma. E também aqui se faz, ou pelo menos através deste conceito, se faz a justiça mediante a pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, que nos diz que a causa das misérias humanas são as imperfeições da alma e que existe a justiça mediante a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Porque então a infelicidade do homem decorre ou é consequência da própria responsabilidade ou da própria culpa, digamos assim, do homem. Ora, se o homem é imperfeito, então, na verdade, antes de vir à Terra, onde ele expia as faltas, isto é uma consequência. São coisas diretamente ligadas. A infelicidade do homem como consequência das suas imperfeições morais, antes mesmo de ele vir à Terra, de encarnar, onde ele, na Terra, expia as suas faltas atuais e anteriores, que não foram resgatadas em encarnações anteriores. Então, é aqui mesmo na Terra, segundo o Espiritismo, que o Espírito aqui repara, aqui corrige o que fez a terceiros em existência anterior, ou a si mesmo em existência anterior, ou em mais de uma, mediante, então, a vida ou a existência de provações ou encarnação, ou encarnações, também pode ser mais de uma, aqui na Terra, de provações e até mesmo, às vezes, de expiações. Como encarar, então, as vicissitudes da vida, que são naturais, todos nós as temos? É que são as vicissitudes um mecanismo da lei de Deus, como uma correção temporária. São as vicissitudes uma advertência quanto às imperfeições que o espírito deve superar, deve corrigir para evitar males e progredir para o bem. Então, as vicissitudes são lições da experiência. Às vezes, então, rudes experiências, rudes lições, não obstante, eficazes lições. Então, as vicissitudes guardam relação de importância e de proveito para o futuro, com a profundidade das marcas, das impressões que deixam, porque isto fica com a marca da aprendizagem atingida, conquistada pelo próprio espírito. As vicissitudes, então, ocasionam as lutas incessantes, através das quais o homem desenvolve as suas forças e as suas faculdades, tanto intelectuais quanto morais. E com essas lutas, através das vicissitudes para vencê-las, então com essas lutas o homem se retempera no bem, digamos assim, se reconstrói e triunfa, sempre que persistir até o fim.
Por falar em fim, nós não estamos ainda no fim do nosso estudo. Nós estamos aqui juntos estudando esta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, eu, Nádia do Couto Vale. E você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui no programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a nossa emissora da Fraternidade. Portanto, as vicissitudes são essas lições preciosas da experiência, às vezes duras, mas necessárias. E ocasionam, então, essas lutas que nos fazem desenvolver as nossas forças para triunfarmos sobre nós mesmos, se persistirmos até o fim no nosso desejo, na nossa necessidade de vencermos essas vicissitudes, essas provas. Então, neste caso, haverá sempre, como nós vemos, o homem se retempera no bem e vai sempre triunfar quando persistir até o fim. E aí, então, terá a recompensa, o prêmio da vitória, então, na vida espiritual, porque lá ele entra radiante e triunfador em função das suas vitórias sobre as vicissitudes que enfrentou ou que tenha enfrentado galhardamente aqui enquanto encarnado. Mas quais são os requisitos, ou qual é basicamente o requisito para o espírito chegar a esse resultado? É a vontade. A vontade, esta força fundamental da mente, de que nos fala sempre com tanta propriedade o nosso querido mentor, o filósofo, poeta Leon Denis. Então, a vontade é que determina a maior ou menor extensão do passo que cada um vai dando na oportunidade de dar esse passo e de ter então a possibilidade para avançar ou estacionar. Nesse particular, o espírito pode até se propor a estacionar, porque tem liberdade. Para isso tem o livre-arbítrio. Porém, essa decisão de ficar o espírito estacionado, sem fazer esse esforço, sem a força da vontade para maior ou menor extensão no passo que precisa ser dado para ele vencer as vicissitudes, então o homem tem a possibilidade para avançar ou para estacionar, sendo que neste caso o estacionar só vai ser possível temporariamente. Nenhuma criatura vai poder ficar parada no momento evolutivo em que supostamente decida fazer isso. Temporariamente, porque mais cedo ou mais tarde a necessidade vai fazê-lo responder por seus atos. E então vai fazer com que ele recomece nova existência ainda mais penosa do que essa em que ele resolveu não se esforçar nada. Porque preguiçoso vai ter que recomeçar, mas numa existência ainda que vai solicitá-lo ainda mais do que essa na qual ele ficou estacionário. Consequentemente, isso vai ser feito pelas reencarnações, porque é através delas que a alma se depura, que a alma se purga, se liberta de si mesmo, se é que podemos dizer isso, até que a alma pode, então, deixar os planetas que estejam no nível do nosso atual, porque estamos na Terra atualmente na categoria de expiação e provas, mas estamos já adentrados no processo de depuração do nosso querido planeta, nossa querida casa ou berço planetário, mas nós estamos ainda neste processo, e o processo é de natureza vibratória. Nós estamos caminhando ou transitando da vibração das energias
de vibração e provas desses sofrimentos que nós todos observamos e conhecemos, para outro patamar vibratório que o próprio planeta terá a partir dessa transição vibratória. Portanto, até poder deixar os planetas de expiação, como é a Terra, para uma vibração de orbe regenerado, como está posto lá no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, nesta hierarquia dos mundos, segundo nos ensina o nosso amado Santo Agostinho. Então, a duração ou a permanência do espírito nesses planetas, como a Terra, que é um planeta de expiação e provas, ou seja, a duração ou a nossa duração ou a nossa permanência nesses planetas de expiação e provas, como é a Terra, isso vai depender de cada um de nós, segundo o grau de adiantamento e de pureza que tenhamos construído a partir do nosso próprio esforço, com a nossa vontade, isso conseguido com esse elan, essa força, conseguindo então com o nosso próprio esforço. Aliás, foi o que Jesus nos ensinou lá nos recuados tempos de seu Evangelho de Luz, a cada um segundo as suas obras. E segundo as nossas próprias obras, porque isso espelha a justiça de Deus, nós transitaremos mais cedo ou mais tarde de um planeta de expiação e provas, como é a Terra, para um planeta chamado de regeneração, um planeta regenerador. Isto vai se dar dependendo do nosso empenho, do nosso esforço sobre nós mesmos. Mas então, já que estamos falando de sofrimento, quem vai para o céu, já vimos em outros capítulos quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem vai para o purgatório. Então, qual é, segundo o Espiritismo, a razão do sofrimento? Está nesta própria vida, porque o espírito não se tenha purificado suficientemente na encarnação, na existência anterior. E na vida seguinte, se não tiver corrigido as imperfeições, os erros anteriores, o que vai acontecer? Ele vai voltar para continuar a sua trajetória de autoconstrução. Isto é lógico, isto é equitativo, isto está de acordo com a caridade e a lei de Deus. E, portanto, o sofrimento, a grande conclusão a que nós chegamos, é que o sofrimento é inerente à imperfeição do espírito. Ou seja, se há uma enfermidade em nosso corpo físico, quanto mais tempo nós demorarmos para tratá-la, mais tempo persistirá a enfermidade. Isto é tão lógico e é tão palpável para nós aqui encarnados, mas do ponto de vista de algumas outras situações ou características de nosso ser profundo, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que são enfermidades da alma, nós também precisamos tratar disso, porque são imperfeições morais que nos levam inevitavelmente a essas outras situações que se chamam inferno e purgatório, mas que nós sabemos efetivamente não são lugares físicos concretos, são situações vibratórias que cada espírito experimenta e leva dentro de si. Portanto, nós levamos quando desencarnarmos, ou quando estamos aqui ainda encarnados, nós temos o inferno dentro de nós, que são as nossas enfermidades, os nossos defeitos morais. Ou então, nós já estamos na paz. Então, nós vivemos o céu dentro de nós, ainda aqui encarnados,
e então levamos o céu quando desencarnamos. O sofrimento, portanto, começa na vida espiritual e depois continua na vida corporal, como um meio de reparação das nossas dificuldades morais. Então, nessa vida corporal, na existência corporal, então, o espírito vai encontrar pela reencarnação as suas vítimas do passado, que se tornaram vítimas por ofensas, por maledicência, por traição, etc, etc. Portanto, nós precisamos meditar ou refletir que esse quadro em que nós encontramos as nossas vítimas do passado, isso não é um duplo castigo, é um complemento, é um desdobramento do trabalho a ser feito, e o espírito então deve aproveitar isso pelo princípio da meritocracia. E nós vamos continuar a falar sobre isso em nosso próximo encontro, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Eu, Nádija do Couto Vale, desejo a você e a todos os nossos irmãos em humanidade, em ambos os planos de existência, a paz e a luz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria, a nossa Mãe de todos. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.